Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Bora lá? Além do teorema de Pitágoras, existem outras possíveis relações em um triângulo retângulo? O que você acha? Existe, né? Vamos analisar um pouquinho? Olha um exemplo aqui, ó. Nessa estrutura de telhado feito com barras de ferro aqui, ó. Bem normalzinho, né? Qual deve ser a medida x? Então, o que é x aqui no meu desenho? X é essa alturinha aqui, ó. Se você reparar, eu tenho dois triângulos retângulos. O da direita e o da esquerda. Ok? Então, esse x, ele é cateto de ambos os triângulos. Só que ambos os triângulos são congruentes, são iguais, né? Tem a mesma medida. Então, eu posso aplicar Pitágoras aqui, ó. Escolhe um, escolhe da direita. O x é o cateto. 4 é a hipotenusa, 3,2 também é cateto. Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Fazendo as continhas aqui, né? Vai ficar decimal mesmo, não tem problema. 10,24 passa diminuindo, dá 5,76. O quadrado passa a raiz, dá 2,4 metros. Então, esse tamanho aqui, 2,4 metros. Conseguimos determinar devido ao teorema de Pitágoras. Então, ele é muito importante. Só que há outras relações entre as medidas do triângulo retângulo. Há outras, ok? Vamos descobrir? Depois a gente dá uma voltada aí nesse probleminha. Então, olha aqui, ó, nesse triângulo retângulo, ó, A, B, C. Então, ele é retângulo em A, então a hipotenusa é todo esse ladinho A aqui embaixo. E eu tenho dois catetos, C e B. E foi traçada a altura relativa ao vértice A. A altura. Dividiu aqui embaixo a hipotenusa em dois pedacinhos. Um pedacinho que eu chamei de N e outro pedacinho que eu chamei de L, ok? Então, CH, que é esse pedaço aqui, ó, que é o meu M, é a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa, que a gente chama de M. Nomes bem especiais eles têm. E BH é a projeção do cateto AB sobre a hipotenusa também, que nós chamamos de N. Mas eu estou aqui falando em projeção. O que é projeção? Você lembra? Você sabe? A projeção nada mais é, gente, do que como se fosse a sombra no chão em relação ao sol do meio-dia, tá bom? É a projeção ortogonal, 90 graus de um segmento de reta ou até de um ponto em um plano. Tá bom? Então, como se o Sol estivesse aqui em cima. E qual é a projeção desse segmento de reta? É ele mesmo, porque no caso a B é paralela ao plano. Então, eu tenho a sombra igual, o objeto real, digamos. Se eu tiver AB, esse segmento de reta, é perpendicular em relação ao plano, ó, o Sol está aqui em cima, a projeção vai ser exatamente um ponto, ok? Projeção, mesma coisa que sombra, para ficar fácil. E se eu tiver o AB inclinado, na hora de ver a sombra, ele não percebe a inclinação, então vai ficar reto, só que vai ficar menor. Então, o meu segmento original, ele é maior do que a projeção no plano, ok? Então, projeção, como se fosse a sombra de algo num sol de meio-dia. O sol está lá em cima, 90 graus, tá bom? Então, olha lá. Por que eu vou trabalhar com isso? Porque N e M são as projeções dos catetos. É como se fosse a sombra do Sol, ó. A sombra do C vai dar exatamente o N lá embaixo. A sombra do lado B, ó, vai ficar exatamente essa medida M, tá bom? Então, eu tenho meu triângulo retângulo aqui, ABC, foi traçada a altura em relação ao vértice. Então, vamos dividir esse triângulo, ó. Ficamos com esses dois carinhas aqui, ok? E esses dois carinhas eu posso comparar o maior com o da direita. E com o da esquerda também, né? A e H, eles têm o mesmo valor, então são congruentes. C é o mesmo ângulo. Então são triângulos que são semelhantes. Então eu posso ter uma relação de semelhança aqui, ó. A hipotenusa de um está para um cateto de um, hipotenusa do outro está para o cateto do lado direito, né? Do outro. Então, A está para B, assim como B está para M. Multiplica em x, B ao quadrado igual a vezes M. B é um cateto. Um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do lado dele, que é o M. Essa relação é bem importante e bem fácil.
E a mesma acontece se eu pegar o triângulo grande e comparar com o da esquerda. Eu vou ter cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes a projeção do lado dele. E se eu voltar para aquele exercício inicial lá, se eu quiser saber aonde que eu tenho que fixar, por exemplo, uma barra de sustentação, ele quer saber o B. Então, o B nós já calculamos, era 2,4, coloco nessa fórmula aqui bem simplesinha, eu consigo que a barra de sustentação, que ele quer saber a medida dessa projeção, é 1,44. Muito simples se usarmos essas relações. Nesse vídeo nós falamos sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Espero que você tenha gostado. Até breve.